Boa noite! Boa noite, coletivas queridas! Boa noite, amores! É uma notícia extremamente preocupante, difícil, né, que todas nós lemos hoje e que não dá para a gente não falar sobre esse assunto, de que isso é um estudo, chama-se Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, que é um estudo que foi feito, um estudo que já vem sendo feito há algum tempo, e é uma pesquisa inédita sobre a expansão das organizações criminosas no Rio de Janeiro, porque, assim, para quem não sabe, milícia é uma organização criminosa, tanto quanto o tráfico. E num país, numa cidade, onde nós temos 6.747.815 habitantes, que esse é o nosso número na capital do Rio de Janeiro, nós temos 57% da cidade dominada pelas milícias. E aí vem um quadro que eu vou ler aqui para vocês, é o levantamento, né, que apontou que 2,1 milhões de pessoas, ou seja, 33% da população, vivem em área sob o comando das milícias. Depois você tem 1,1 milhão de pessoas, 18,2% da população, vive em área dominada pelo Comando Vermelho, que é o tráfico. 337 mil pessoas, 5,1% da população, vive em área dominada pelo Terceiro Comando. E 48 mil pessoas, 0,7% da população, vive em área dominada pelos amigos dos amigos. São todas facções criminosas. E é alarmante isso. É alarmante porque, assim, a milícia não existe só no Rio de Janeiro, a milícia está no país inteiro, né? Para quem não sabe, a milícia sempre costuma ser formada de ex-profissionais, né? Da polícia, dos bombeiros, da polícia militar, da polícia civil, ou seja, pessoas que estavam atuando, né, para o combate ao crime que vão, né, para o lado da criminalidade. Então, isso é uma notícia muito triste, né? E a gente está trazendo aqui porque a gente nós queremos ganhar essas eleições, entrar para a vereança, e sabemos que muito sobre esse assunto, que muito das nossas funções não nos permite atuar nesse campo, mas nós precisamos saber e precisamos aprender como influenciar políticas que barrem o crescimento, que, ou seja, já está 50 mais 1, né? Ou seja, é uma maioria dominando, ou seja, as organizações criminosas estão dominando mais o Rio de Janeiro do que a segurança que a gente precisava receber do Estado. Enfim, Mavi, é isso. Eu hoje estou muito preocupada com isso. E segurança é o segundo tema, assim, o primeiro tema, eu acho, que mais aparece na preocupação da população, depois de saúde. Mas, enfim, foi o que você disse, né? Na verdade, a atuação municipal é limitada nessa área, né? Primeiro porque a Constituição Federal, quando fala de segurança pública, fala que é dever do Estado e elenca lá diversos órgãos, só que todos estão sob o comando da esfera federal ou sob o comando da esfera estadual. Então, o que a gente tem aqui é que os municípios eles podem constituir as guardas municipais, mas a Constituição fala explicitamente que as guardas municipais elas são destinadas à proteção dos bens, dos serviços e das instalações. Só que tem, né, iniciativas e políticas públicas que a gente pode adotar na gestão municipal, que pode ajudar, né, de certa forma, a combater. Tem até coisas muito assim, estudos apontam que até a iluminação de rua, ocupação do espaço público, que é uma das nossas pautas, ajuda muito também a diminuir a violência, a diminuir essa sensação de insegurança que a gente vive também. E, enfim, a Guarda Municipal, ao meu ver, deve fazer também um policiamento preventivo, né, de estar sempre próxima das comunidades, entender o território, entender as relações de poder que tem ele naquele território. E aí pode servir também como uma articuladora entre os outros órgãos, né, tanto os órgãos
estaduais, como a Polícia Militar, como os órgãos federais. É isso. E uma coisa que você falou, né, das políticas públicas, quer dizer, esse domínio vem também por uma ausência do Estado, né? Exatamente. Onde o Estado e as organizações criminosas chegam. Esse aspecto, né, das políticas públicas, que é onde, de repente, ali os vereadores, né, e os gestores, né, o poder executivo do município pode trabalhar mais, que é uma maneira indireta de melhorar a questão da segurança, já que diretamente, né, as polícias, o policiamento, tudo cabe ao governo federal e ao governo do estado, cabe ao município, né, e os legisladores criarem iniciativas para trazer políticas públicas também para fiscalizar o executivo em relação a isso. A manutenção, a iluminação, poda, todas essas coisas, a ocupação do espaço público, que é uma proposta nossa, gera um movimento também em lugares que às vezes são ermos, que às vezes ficam ali, vira uma cracolândia ou vira um ponto de droga, já deixa de ser o poder executivo, fiscalizar a prefeitura e tudo mais. Eu estava lendo, né, que o jornalista alemão, Philipp, mas o sobrenome dele é muito difícil e eu não sei. Ele escreveu no portal DW Brasil que o carioca gosta de ser enganado. E aí eu fui ler os argumentos, né, do Philipp. E ele falou várias coisas que realmente, assim, a gente vê muita coisa acontecendo e é impressionante como isso nem sempre gera uma revolta, né, na população. A gente está muito acostumado. Eu não concordo que o carioca goste de ser enganado, mas como é interessante a gente ver o ponto de vista, né, de pessoas que vêm de outra cultura e tudo mais, e ele estava falando, citou alguns exemplos, né? E ele falou do teleférico, que foi construído lá no Alemão, na época de 2011. 253 milhões. O teleférico funcionou até 2016, se eu não me engano, 4 anos no máximo 4 anos. Hoje não tem nada, assim, casa de pombo, 253 milhões. Mesma coisa o teleférico lá da Providência, foi 76 milhões de reais e também só funcionou 2 anos, não funciona mais. Obras caríssimas, né, que a gente sabe que custam muito caro e que dali a um tempo elas não funcionam mais, não servem para nada e o nosso dinheiro vai indo pelo ralo, né, e a gente vai deixando isso tudo passar. E aí ele falou sobre a ciclovia Tim Maia, que não chegou nem a 1/3 do que era para chegar, porque 3 meses depois da sua inauguração teve aquela tragédia, né? Então foi uma obra que não foi tão feliz assim, custou 45 milhões até o momento. E aí citou vários exemplos da SEDAI, que a gente tem problema hídrico, fala da Baía de Guanabara, porque sempre a gente está falando de tratar a Bahia e nada, fala da internet ruim. E aí ele termina falando que em cidades normais, e aí o normal aí, não quero levantar polêmica, mas, né, a gente está falando de uma pessoa que tem uma outra visão e que vem de um outro lugar, isso geraria uma série de protestos, de processos, e que aqui no Rio não, ao contrário disso. E aí eu achei interessante e oportuno ele falar isso num momento que a gente está em campanha eleitoral, que ele falou que a gente continua, inclusive, votando nas mesmas pessoas, né? E aí agora a gente pode fazer um chamado aqui e lembrar, né, aos eleitores, aos cidadãos, que esse é o momento em que a gente faz as escolhas e que a gente tem na mão a possibilidade de mudar isso, porque o vereador, ele também fiscaliza, né, o poder. Ele não faz só projetos de lei e políticas públicas, ele também tem como função fiscalizar o executivo. Saber o que está fazendo aquela obra, para onde é que aquele dinheiro está indo, por que aquilo ali não está funcionando, por que gastou tanto e hoje não funciona mais, né? A gente fala muito de promessa, porque promessa realmente dá voto, mas a gente tem que lembrar que uma fiscalização efetiva também é feita pelos vereadores. E aí, vote 18777, coletivas 7 para cobrar. 7 mulheres, meu amor, cobrando, fiscalizando o executivo. Vamos trabalhar, né? Vamos!